Olá, dando sequência aos nossos painéis, depois desse interessante painel, né, de Venture Capital, com o Arthur e com o Eric. Então, eu tenho o prazer de trazer para vocês, apresentar a Field Pro, com a presença da Mariana Viana e do Ricardo Sodré. São os fundadores da startup, né, que eu julgo será, ou se já não é, a melhor startup do Agri e do Climatec, né, que são as duas atividades, e realmente são nossos amigos agora, e já invisto já há 4 anos e meio como investidor anjo, né, já somos talvez 40 investidores, né, e realmente vocês vão ver o que é ruptura, né, na tecnologia, no campo, e quanto isso pode contribuir, né, para o nosso ESG, do nosso clima, eficiência no campo. Então, obrigado, Mariana, Ricardo. Então, passo a palavra para vocês. Então, realmente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa oportunidade, um dia tão especial para nós. Bom dia, Werner. Bom dia a todos. É um prazer estar participando do Trígono Day. Para a gente é uma honra aqui estar falando um pouco da nossa empresa, que tanto você ajudou e ajuda todos os dias. Peça fundamental, né, na história, no trajeto da Field Pro. Bom dia e obrigada pelo convite. Eu estava assistindo um pouco a palestra, a conversa do Arthur com o Eric, falando um pouco de empreendedorismo, do Venture Capital, né? Eu sou um empreendedor serial, né? Como todo empreendedor, tem mais história de fracasso do que de sucesso, né? Mas eu sempre fui buscar um sonho, né? E eu acho que o sonho ele tem que estar no seu caminho todo o tempo, né? Então, eu sempre quis criar uma empresa que fizesse a diferença na vida das pessoas, né? Muito mais do que ter um sucesso comercial, mas criar uma empresa que eu pudesse me orgulhar e contar para os meus filhos, para os meus netos, que eu criei uma empresa que realmente fez o diferencial. Eu acredito que depois de várias empresas que a gente criou, não só no Brasil, como no Canadá, nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa hoje que a gente vai conseguir realizar esse sonho que faz a diferença na vida das pessoas, né? Porque a gente vai falar de um tema crítico, né, onde a gente estuda a fundo, realmente para melhorar e garantir que o produtor rural tenha um sucesso não só de produtividade, mas que também preserve o ganha-pão dele e o Brasil garanta essa liderança na segurança alimentar do mundo. Então, é para isso que a gente montou a Field Pro e é isso que a gente vai contar um pouco. Só contar um porém aqui. Uma das nossas resenhas, já faz acho que uns 3 anos, né, eu escrevi o título, era Entre o Agronegócio e a Tecnologia, invista nos dois. Então aqui é o caso real, né, de você ter o melhor das oportunidades do agronegócio e o melhor da tecnologia num único veículo. Então a Trígono Capital também é uma investidora, né, foi o nosso primeiro projeto aqui em startups, ou Venture Capital. Então espero que seja realmente primeiro de outras, né? E tenho certeza que a Field Pro será um grande sucesso, como já é um sucesso, nós vamos perceber aqui que será muito bem demonstrado. Então, por favor, pode continuar. Obrigado, Werner, mais uma vez. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil e eu estava no Canadá nos últimos 4 anos, antes de voltar para o Brasil, e lá se discutia muito os eventos climáticos, né? A mudança climática. E eu comecei a analisar a oportunidade e o desafio que seria trazer esse novo pensamento para o Brasil, né? Foi aí que a gente começou a empresa. O primeiro passo foi entender como é que era feito o monitoramento climático do Brasil, principalmente de áreas rurais, áreas onde 40 anos atrás não tinha ninguém morando, então é muito incipiente, né? E aí a gente começou a olhar e falar, olha, o que eu preciso fazer primeiro, né? Por que você tem um parque pequeno de monitoramento, né? E nós começamos a entender que nós precisamos criar um novo produto, que esse produto seria o veículo para se tirar o dado, né, a informação que a gente precisava do campo, né? Então, o primeiro passo foi criar um produto que fosse um produto inovador, né? Inovador no sentido de ele
poder dar uma escala, né? Os produtos atuais, eles têm um alto custo agregado de pessoas e eles não conseguem que o produto, que essa rede se escale naturalmente, né? E a gente criou um produto que ela escala. Outro segundo passo é assim, como é que eu melhoro a previsão do tempo, né? Como é que eu faço a previsão do tempo melhorar, né? E muito isso se discutiu, que hoje uma previsão assertiva para as áreas rurais são previsões hiperlocais. Como é que eu crio uma previsão hiperlocal no país, né, que está acostumado com previsões que vêm das áreas urbanas, né, por sua natureza, né? Então, esse seria o segundo desafio, né? E aí que a gente começou no final, no meio de 2018, né, com a ajuda do Werner. Então, falando um pouco do primeiro problema, a gente foi pela frente olhando que o que era atual de se monitorar, né, tinha um problema de agregado de alto custo, né, porque você tinha que ter um custo humano para uma instalação, para uma manutenção, para uma calibração e para uma atualização do produto, né? Lembrando que o papel do monitoramento climático ali de uma estação meteorológica, ele é a primeira camada de dados, né, para rodar um modelo meteorológico. Um modelo meteorológico que se faz por a condição inicial da atmosfera, ou seja, de temperatura, umidade, chuva e vento e direção do vento ali daquele ponto, somado ao radar meteorológico, somado ao satélite. Então, esse é o ponto, a necessidade de se ter uma estação meteorológica por si. Não que o nosso negócio seja de estação meteorológica, mas só o que a gente evoluiu, né? Então, para que a gente tenha uma rede confiável e escalável, nós precisamos primeiro dar essa condição inicial da atmosfera de uma outra maneira, né? Através de um IoT, não de uma estação, e através de um produto plug and play. E foi isso que nós desenvolvemos aqui no Brasil. A gente teve uma parceria forte com grandes universidades, temos um time muito forte de tecnologia, né? Eu desenvolvi meu primeiro IoT no Canadá, pela vocação que a BlackBerry tem de ter inventado o smartphone, a internet móvel, né? Então, eu voltei para desenvolver produto no Brasil, o que não é muito usual, né? A maioria das startups, elas trabalham mais com softwares do que desenvolvimento de produto, né? Mas isso não passava pelo nosso sonho de realmente melhorar o monitoramento. Depois do produto, a gente teve que colocar todas as análises, né, que eram necessárias dentro desse produto, ou seja, análises climáticas de todas as variáveis possíveis, análise da vegetação e análise do solo. Por que nós fizemos isso? Porque esse produto ele tem que ter uma abrangência que passa do produtor rural para as seguradoras, para os bancos, para as empresas também de monitoramento de meio ambiente. Então, com essas análises robustas de todas essas variáveis, nós conseguiríamos fazer com que o produto tivesse a abrangência que nós estávamos buscando. Após esse produto, a gente também tinha outro problema. Como é que a gente ia levar esse dado desse produto no modelo meteorológico? Como é que nós incorporaríamos tudo que hoje tem no modelo meteorológico, que são as estações públicas, os radares e os satélites, e a gente ia incorporar esse dado, né? Sabendo que, sem esse dado hiperlocal, nós não conseguiríamos realmente ter uma previsão meteorológica da área do produtor rural ou da área rural, por assim seja. Então, nós usamos técnicas como 3D VAR, 4D VAR, que é incorporação do microclima. Então, nós usamos todos os dados disponíveis, rodamos o modelo meteorológico uma vez e rodamos novamente com a técnica de assimilação de microclima, para que esse modelo meteorológico entregue uma previsão com 3 km de resolução. E é isso que a gente faz. Após entregar essa previsão, também nós fazemos um pós-processamento da previsão para entender o que o modelo mostrou e o que aconteceu,
né? Isso é uma técnica muito nova, né, inovadora, que nós trouxemos no Brasil e hoje a gente roda esse modelo lá na Islândia. Um outro ponto, né, como é que a gente aplicar isso a serviço do produtor rural, que é o primeiro passo para que a gente comece a trazer esse sonho nosso, que é de criar um ambiente sustentável, produtivo e perene para a produção de alimentos e garantir a segurança. Então, após os dados sendo coletados, nós começamos a analisar o risco que estavam correndo, onde basicamente os maiores riscos no agro, né, são de errar a janela de plantio, né, a janela de colheita e fazer as escolhas erradas e entender que essas escolhas podem impactar em perda de produtividade. Então, a gente começou a usar os modelos matemáticos do algoritmo para a gente analisar o risco constantemente e ajudar não só o produtor rural a mitigar esses riscos, mas também a bancos e seguradoras a entender o risco pelo dado de qualidade que a gente está trazendo ali daquele ponto, daquela área, ou seja, daquele talhão do produtor rural. Essa é a grande diferença. Muitas empresas hoje analisam riscos com dados que vêm de regiões longe, de regiões de dados que estão sendo monitorados longe da região do produtor, o que traz um erro muito grande, né, e uma incerteza ainda maior. Com isso, nós precisamos começar a construir a nossa rede no Brasil. A nossa escolha foi para conquistar espaços, não clientes apenas, né? Então, nós olhamos onde tinha maior concentração de monitoramento climático e distribuímos em áreas onde não tinham essa concentração, ou seja, áreas grande na sua maioria rural, e a partir da Amazônia Legal, hoje nós somos a empresa que tem maior monitoramento na Amazônia Legal, lembrando que nosso monitoramento vai desde o solo, né, com 3 profundidades, à planta e ao clima, né? Então, hoje a gente já traz uma previsão, né, muito mais assertiva que qualquer modelo, qualquer instituto e qualquer modelo meteorológico disponível aqui. Essa estratégia de construir a rede, né, fez com que nós fôssemos a empresa que mais pulverizou, né, a distribuição de produtos, né? Hoje nós temos mais de 350 clientes na nossa carteira e nós cobrimos áreas muito mais estratégicas, né, do que qualquer outra empresa. Eu convido a vocês a baixarem o aplicativo. O aplicativo ele é aberto, fieldpro.com.br. Você entra no site e vai para a loja, e você cria uma conta e você já vai ter acesso à melhor previsão de 10 dias para a sua área, porque ela está interpolando os dados da rede pública com a nossa, né? E isso vai fazer com que você tenha acesso a essa previsão gratuitamente. Aí a Mariana vai falar um pouco como é que a gente construi a validação desse produto, que é um ponto bem importante para os empreendedores. Nós começamos com uma grande, né, se não a maior empresa de máquinas agrícolas, que é a John Deere. Então, através da Agrobágio, uma das maiores concessionárias de John Deere do mundo, que fica ali na BR-163, no Mato Grosso, a gente validou a solução. Então, em uma feira agrícola, né, que nós participamos junto com eles, tem até umas imagens aí mostrando, a gente conseguiu vender mais de 100 produtos, né, 112 produtos comercializados. E depois disso, a gente conheceu na AgriShow, né, uma feira importante que tem em Ribeirão Preto, em São Paulo, outras concessionárias, né? Então, a gente passou de 13 pontos de vendas que a gente tinha com a Agrobágio, conhecemos outras concessionárias, né, como a Acer, a Primavera, a Alvorada, e a gente ampliou essa distribuição do produto, teve uma aceitação enorme, né? Os produtores rurais, técnicos ali gostaram muito, e a gente passou a ter 95 pontos de vendas em todo o país, somente com essas concessionárias da John Deere. Nós também fomos para uma empresa de insumos agrícolas, né, para ter essa validação da solução, que foi através da AgroAmazônia,
que pertence ao grupo Sumitomo. Eles fizeram uma única ação comercial, né, ali por telefone, com os consultores, tudo, e presencialmente. E em 30 dias, 180 produtos da Field Pro foram comercializados para esses clientes, né? Esse da Agroamazônia foi o primeiro white label que nós fizemos do produto, então essas imagens até aparece ele com outra cor, já personalizado com a marca da Agroamazônia, entrando numa linha de produtos deles voltado para o clima, né? Monitoramento ambiental. E também nós saltamos aí com mais 50 pontos de vendas que pertencem às lojas da Agroamazônia, que estão distribuídas ali no Mato Grosso também. Validamos também com uma seguradora, que é a Almeida Seguros. Hoje ela já são mais de 60 produtos comercializados, então, quando o produtor rural vai fazer uma apólice ali de seguro para a área dele, a Almeida já oferece, né, o nosso produto, pensando ali em melhorar tanto as práticas desse agricultor, como também ter acesso a essas informações do clima, do solo, como que está variando durante a safra ali, para até fornecer serviços, né, melhores, mais personalizados com o perfil desse produtor rural, o perfil do local dele. Posso fazer uma... E também com o Banco do Brasil. Nós, mais de 200 ATRs, que é o que eles chamam de agrônomos e técnicos, começaram a falar sobre a nossa tecnologia, foram a campo, distribuíram também, comercializaram o nosso produto para os produtores rurais. A gente também começou a participar de muitos eventos com eles, né? E até contando, esse número já está um pouco defasado, há cerca de 2 meses, depois que a gente criou essa rede com muitos produtos em campo, né? Já são quase 700 que a gente tem instalados em todo o Brasil, inclusive no Paraguai, na Argentina, no Chile e no Uruguai também. A gente abriu a rede, então qualquer pessoa, como o Ricardo falou, pode baixar o aplicativo e ter dados ali das micro-regiões, né? Dados que são da nossa rede autônoma de monitoramento, como também da rede pública, e a gente teve um salto de usuários muito grandes, então a gente já passou para mais de 4.000 usuários em apenas 2 meses que nós abrimos a plataforma, né? Eu acho que vale a pena ressaltar, até a Mariana é a cofundadora comigo, mas é responsável pelo marketing, e ela nunca teve uma verba de marketing para fazer nenhuma comunicação, e tudo isso foi um crescimento orgânico, tá? Nunca fizemos uma comunicação na mídia, nunca investimos em marketing ainda, ainda focamos toda a concentração para o desenvolvimento de produto. Ricardo. Nesses 3 anos, foram mais ou menos 3 anos que a gente ficou bem focado no produto mesmo, e mais de 70 protótipos em campo que nós testamos com mais de 11 texturas de solo diferente, né, em locais diferentes do Brasil todo, pegando feedback de empresas, de instituições de ensino, né, de clientes, produtores rurais, pecuaristas, agricultores, e a gente conseguiu ter um feedback grande para fazer mesmo uma tecnologia inovadora, autônoma, né, que você instala ali esse produto em 15 minutos, e ele dá análises muito avançadas que são benéficas para vários setores, e o marketing ficou bem para depois, né? Então eu falo que até hoje a gente não teve nenhuma grande ação, investimento, esse crescimento tem sido completamente orgânico mesmo, né? No boca a boca. Ricardo. Falando um pouco... Oi? Tá escutando, Werner? Tá tudo bem? Eu queria fazer uma colocação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, para quem não conhece o Ricardo, né, ele está falando de marketing e não fez nenhuma ação de marketing. A Mariana também vem da área de marketing. Ricardo, conta para o pessoal o que você fez. Você é uma pessoa de marketing, veio do marketing, depois estudou na Califórnia, no Vale do Silício, né, tem todo esse conhecimento, ficou muitos anos no Canadá. Então, conta a tua história do marketing, só para o pessoal entender que aqui no foco não é marketing. E mesmo você sendo do marketing, mas o teu conhecimento sobre o marketing. Então, só... Eu tenho um ótimo ponto. Eu tenho
duas vidas profissionais, né? A primeira vida, eu fui uma pessoa de planejamento estratégico de publicidade muito bem sucedida. Eu lancei a Peugeot no Brasil, a Embratel no Brasil e a cerveja Stella Artois, né? Essa na primeira minha fase. Então, eu cuidei de contas do mundo todo, e de agências, maiores agências do mundo, como Ford, Volkswagen, Peugeot. Então, Banco também? depois Banco? eu Banco? resolvi. Oi, Werner. Banco também? Teve atuação em banco? Banco Itaú também. E depois eu comecei até pelo Banco Itaú. Depois eu resolvi parar a carreira e começar em tecnologia, né? Então, eu sou uma pessoa tenho uma grande experiência com marketing, né? Com vendas, né? Mas, desta vez, a gente viu que quando o produto é bom mesmo, e quando você tem um apelo, você está realmente inovando, trazendo um segmento novo, que tem uma carência e está mal atendido, o boca a boca faz com que esse custo de aquisição do cliente caia bastante. E hoje a gente pode falar nisso, e a gente focou a distribuição em clientes, né, em canais que já tinham um relacionamento com o cliente, porque o custo de aquisição do cliente no agro é muito alto. Então, por isso que a gente focou isso também. Então, essa foi a decisão que a gente tomou, fazer o marketing, sem verba de marketing. E deu certo, né? Falando um pouco de público-alvo, né? O nosso público-alvo hoje, hoje você tem 53 mil unidades rurais no Brasil, que mais ou menos equivalem a metade do que é produzido do nosso mercado. A gente tem 37 mil que vão até 2 mil hectares e mais 16 mil acima de 2 mil hectares, né? Então, o nosso alvo aí está dividido nesse público que é mais ou menos 50% do que é produzido, né? A nossa missão é realmente construir uma inteligência artificial ali na área para que você tenha toda análise de dados necessária, não só para ajudar o produtor rural a aumentar a produtividade, mas também e principalmente para mitigar o risco, entender o risco para bancos e seguradoras, né? Porque a gente tem um dado hiperlocal, né? É muito valioso o nosso dado, porque ele é o representativo da área ali, e a previsão que a gente tem é da área ali, né? Do produtor, onde a gente está com o produto, né? Ricardo, a Mariana, Outro ponto. Vocês comentaram sobre colheita, plantio e colheita, só que vai muito além disso, né? Você tem todo o monitoramento diário de umidade, né, de temperatura, de vento. E para quem não conhece bem as práticas de agricultura, você tem um tempo, por exemplo, que você precisa pulverizar contra pragas, doenças. De repente, você pulveriza num dia, daqui 3 dias chove, você perdeu tudo, vai ter que pulverizar de novo, né? Então, é uma economia enorme de diesel, de produtos, né, os agroquímicos defensivos, se você faz a pulverização numa hora incorreta, porque o tempo mudou e você não conseguiu prever. Colheita também. Você vai, já prevendo um prazo maior, climático, você vai escolher uma semente mais adequada, com um ciclo mais curto, mais longo, para não colher numa fase já ainda com chuva, ou plantou e não choveu. Então, você vai muito além de você colher e plantar, mas todas as práticas entre, né, a colheita, né, e a prática inicial, que foi o plantio. Outra coisa, Ricardo, você podia comentar, que a gente fala tecnologia, sobre o pluviômetro digital, o que é isso e que representa de economia, né, para os seus usuários, o que é um pluviômetro digital e o que você está desenvolvendo agora, digamos, em relação ao vento, né? Qual que é a nova tecnologia única que a Field Pro desenvolveu e está desenvolvendo ainda em relação a essa tecnologia realmente que é de ruptura? São 2 pontos. O ponto sobre os dados, nós coletamos todos esses dados para realmente a gente mitigar o risco para o produtor rural. Então, depois que o produtor ele faz a semeadura, ele vai entender quanto é o nível da semeadura, se está dentro ou fora da faixa, e quanto ele ocupou do talhão daquela semeadura. Daí o algoritmo vai começar a entender 3 riscos que ele está correndo durante a safra: o de praga, o de doença e o de estresse hídrico. Então, isso ele vai monitorar constantemente. O molhamento foliar, dando exemplo,
e a parte de umidade do solo, capacidade de campo, se ele está chegando no ponto de mudança permanente, se ele está tendo a parte hídrica suficiente para aquele ciclo. Daí a gente está monitorando os graus dias para saber exatamente com o índice vegetativo, exatamente o dia que ele tem que colher. Cada dia que ele deixa de colher, ele pede 2 sacas por hectare. Então, a gente quer realmente usar todos esses dados variáveis para mitigar o risco e monitorar o risco. Para isso, a gente teve que criar um produto que não dê manutenção, né? Então, nós criamos um produto que é uma parte da solução, né? A solução é muito mais que o produto, né? Mas o produto, ele mede a chuva pelo impacto do pingo. Por quê? Porque anteriormente, antes do nosso produto, os produtos mediam a chuva por uma passagem, né? Então, a chuva era um coletor mecânico ali. Só que esse coletor mecânico, ele entope, né? O campo é um lugar que tem muitas poeira, muito bicho, isso entope o coletor mecânico, então ele passa a não ter uma medida fidedigna. E nós desenvolvemos um sensor que ele deforma à medida que o pingo bate na cabeça do produto, né? Então, Ricardo, isso foi desenvolvido por foi nós, avaliado tecnologia pela Agência Nacional de nacional. Águas, né? Isso foi aferido pela ANA, Agência foi Nacional de validado. Águas, né? Então está realmente certificado, porque houve essa avaliação técnica na principal, digamos assim, usuária nos pluviômetros. Não sei quantos pluviômetros tem no Brasil para monitorar, né? E a pessoa tem que ir lá, medir, olhar, limpar. Quer dizer, você tem um custo muito grande de estar fazendo manutenção desse equipamento. E aqui, no caso, é tudo digital, à distância, não precisa de nenhum tipo de manutenção. A nossa calibração também ela é feita por inteligência artificial. Então, a gente faz à distância, né? O algoritmo calibra também, entendendo as primeiras chuvas ali. Outro ponto que nós desenvolvemos foram os sensores de solo, também para entender não só a umidade do solo, mas também a eletrocondutividade, a temperatura do solo. Se uma temperatura está muito alta, a semente não vai germinar de uma maneira correta, isso vai perder produtividade, ele pode queimar a semente. Se a umidade do solo, nós monitoramos em 2 profundidades para entender a penetração da raiz. Quanto mais a raiz penetra, mais produtividade o produtor tem, né? Então, a gente monitora a eletrocondutividade para entender ali quanto tem de matéria orgânica, como é que está a saúde daquele solo. Todos os sensores desenvolvidos por nós aqui, já exportados, né, para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai e também para os Estados Unidos. A gente está abrindo o mercado, já tem produtores dos Estados Unidos abrindo o mercado. Então, a gente fez um caminho inverso de exportar tecnologia e inovação, né, e propriedade intelectual criada no Brasil, né, para fora, né? Então, esse é um caminho inverso que nós fizemos, né, para que nosso produto realmente domine não só a parte da commodity, mas a tecnologia agrícola também domine o mundo, né? Ricardo, então tem muita empresa de software, né? Digamos, vamos dizer concorrentes, né? Porque eu não acho que é exatamente concorrente, empresas estão no mesmo segmento. Mas eu creio que um diferencial que às vezes o mercado não entende é o hardware. Exemplo, o iPhone, né? O Tesla, né? O produto em si com a tecnologia. Então, acho que um grande diferencial é você ter o seu próprio hardware que vocês desenvolveram, a Field Pro desenvolveu, e o próprio software desenvolvido também in-house. Então, tem empresas que traz de fora, né, o custo de terceiros, toda a dependência de terceiros. Aqui, no caso, é um produto único, desenvolvido tudo internamente, né, exportando para os Estados Unidos. Então, acho que isso aí é realmente um diferencial, um orgulho, né, da nossa equipe, né, da equipe Depois, se você puder mostrar quem são as pessoas, né, que realmente empresas de tecnologia são pessoas, né? Acho que realmente é um grande diferencial, né, em relação ao mercado. Complementando o Werner, muito bem colocado, o nosso grande diferencial é esse monitoramento multicamada, né? Então, nós temos esses dados locais das condições da saúde do solo, das condições do tempo, a gente interpola isso com dados meteorológicos públicos, com informações de satélite, né, dos índices de vegetação ali do campo e com os dados da cultura, né? A gente tem dentro do software também todo o ciclo das culturas, né, como soja, milho, trigo, algodão, né, e outras culturas, e é assim que a gente fornece essas análises tão avançadas. É isso que torna a gente diferente, né? Não é um monitoramento só por satélite, por exemplo, como a maioria a gente vê. Então, o hardware foi o primeiro passo e foi muito importante para a gente ter um modo eficiente e autônomo de coletar dados locais. E é isso que a gente está construindo, essa rede enorme, tanto mapeando solos do Brasil,
como também colocando informação em deserto de dados, né? Nós vimos que tem regiões, como o Ricardo falou aqui da Amazônia Legal, que não tinham nenhuma informação, nenhum histórico, e isso acabava causando prejuízos, não só na produção de alimentos, não só uma certa degradação do meio ambiente, porque eles estavam lidando com dados imprecisos ali. Então, essa rede agrometeorológica que a gente está construindo é muito importante, o hardware é fundamental também, apesar de todos os desafios para desenvolver, né, um dispositivo IoT aqui no Brasil, vale muito a pena, porque ele é importante para essa coleta mesmo e as análises de futuras, de risco e etc. Complementando o que a Mariana falou, nossa análise vai além da parte só local, mas ela incorpora também os estádios fenológicos da planta. Então, dando um exemplo, se eu não estou monitorando o solo, né, local, e eu estou numa parte, num enchimento de grão da soja, e eu tenho estresse hídrico, aí o risco é muito maior do que quando eu não estou num enchimento de grão. Se eu não estou monitorando a parte do molhamento foliar, ali quando a planta está desenvolvendo o painel, né, a folha, né, então eu tenho um risco maior. Então, nossa análise é muito mais profunda e abrangente, porque nós cruzamos os dados do produto com a fenologia da planta, isso tudo de forma hiperlocal, e projetamos também a previsão de forma hiperlocal. Isso faz a diferença. Aí está nosso time, né? Nós temos um time enxuto, mas muito forte, né? Na área de dados, na área de hardware, na área de software, né? Nós temos uma proximidade muito forte com o ITA, né? E também com a Poly. A gente tenta fazer o máximo que a gente está com pouca gente, né? E hoje, realmente, nós podemos falar que nós somos a startup mais enxuta, né? Até hoje, nós crescemos com rodadas de anjo apenas, mas nós criamos negócios e criamos conexões e fomos para mercados que muitas startups que tiveram rodadas Series A e Series B não conseguiram, e nós conseguimos apenas com investimento anjo, né? Então, a gente se orgulha dos nossos investidores anjos e de onde a gente chegou de uma maneira totalmente inovadora, né? E competindo com empresas que captaram muito mais dinheiro que nós, e nós temos um produto melhor que eles, comprovado não só pelos clientes, mas também por multinacionais que trabalham conosco. Ricardo, eu queria até... Bom, minha formação, sempre comento que eu vim do CRES, né, e do campo também, do agro, e nós tivemos uma reunião com o professor Roberto Rodrigues, né, talvez uma das maiores, digamos, sumidades no agronegócio no Brasil. E quando ele viu o produto, ele ficou absolutamente assim, encantado, eu diria a palavra realmente que ele não conhecia, e na hora ele matou a charada, falando: isso aqui é para banco. Porque você imagina um banco que financiou, não sabe se plantou ou não plantou, não sabe se vai perder ou não vai perder, de repente ele já passa lá para a resseguradora, né? A resseguradora toma um risco e não sabe o que está tomando. Então você imaginou o ganho de um banco ou de uma empresa que faz barter, como a Agroamazônia, com Bayer, BASF, né? Tantas outras empresas que trocam insumos por produção, mas de repente não sabe se vai receber a produção em pagamento, porque houve uma frustração de seca, como de safra, com seca, com pragas, doenças. Então, é por isso que a Agroamazônia, outra coisa importante, a John Deere, a telemetria, né? Eles estão colhendo lá os grãos, sabe que o solo, fez análise de solo, mas não sabe por que colheu mais ou menos. Se choveu ali, chove assim, genericamente lá em Sorocaba, mas quando choveu na minha propriedade, eu não sei quando choveu na minha propriedade, eu sei que choveu em Sorocaba, mas de repente no lugar choveu, não choveu, naquele talhão choveu. Então é muito mais do que simplesmente olhar o clima, mas as informações que as empresas, né, que são essas grandes multinacionais, usam, os bancos e seguradoras, né? Se você puder mostrar, não sei se tem aqui a relação dos usuários, dos clientes, os nomes, né? Só para mostrar a qualidade dos parceiros, né, que estão sendo desenvolvidos, além do que você já demonstrou, o John Deere, Banco Brasil e a Agroamazônia. Hoje nós temos muitos clientes da 163, né? Ali, grandes clientes, né? Nós temos também usinas, nós temos clientes espalhados aí em regiões do Mato Piba, onde
você tinha pouca penetração das startups, né? Porque a gente acabou levando essa tecnologia para fronteiras que não estavam esperando tecnologia. Então, o produtor ele está muito receptivo para novas tecnologias, né? Uma das coisas que eu queria enfatizar, nós trabalhamos também muito próximo com as máquinas agrícolas, porque nós mandamos comando para máquinas agrícolas executarem funções. Nós somos o cérebro pensante ali, entendendo o clima, para que as funções sejam feitas com maior eficiência, isso já preparando para que as funções, para que a máquina faça funções autônomas. Então, hoje nós exportamos dados dos nossos produtos para a plataforma da John Deere e importamos dados para nosso software, né? A gente está fazendo trabalhos de entender a patinação da máquina e a interferência dela na distribuição de umidade do solo, né? O monitoramento da temperatura, umidade e vento que ela faz quando vai pulverizar, incorporando isso no nosso modelo meteorológico. Então, realmente, a gente está inovando da maneira que nós coletamos os dados e trabalhamos os dados. Isso para cada vez mais ter uma informação hiperlocal, precisa e relevante, que ajude não só o produtor rural, mas também, como o Werner falou, bancos e seguradoras, que hoje fazem as análises mais macro e com dados que ainda não são muito relevantes dentro daquele clima, daquela safra, né? Mas com históricos que não se repetem mais, que as lógicas passadas para o clima não se repetem, porque hoje infelizmente, você não tem mais ano típico, que é feito por médias de chuva, mas você só tem ano atípico, e muitas vezes você começa um ano com laninha e depois vira para El Ninho, então está cada vez mais difícil decifrar. Então, é por isso que você tem que montar uma inteligência, um banco de dados, que hoje inove e atenda esse novo momento aí. Cara, inclusive assim, a questão de automação agrícola, né? Inclusive hoje de caminhões, todo mundo quer ter menos operadores possíveis, né? Inclusive o próprio sensor funciona como GPS, melhora a triangulação das máquinas, né? A precisão, que a máquina não sai de linha, acaba atropelando, né, o produto, porque realmente não consegue estar alinhado exatamente com o satélite, então você fornece um ponto adicional de, digamos, alinhamento de precisão. E, Ricardo, me até perguntaram, quando eu chamei aqui no nosso chat, né, a respeito da Field Pro, eu já falaram, eu quero investir, como é que faz? Então, a Trigo não é um veículo, tá? A gente investiu como Anjo, não só a Trigo, como o Werner, como alguns dos nossos colaboradores, né, funcionários, também foram investidos. A Gabriela, nossa analista, foi uma das primeiras investidoras, né? Está fazendo o seu mestrado. E, Ricardo, vocês estão captando? Como é que está? Tem uma rodada de captação, só para o pessoal que de repente se interessa, né, também quer investir, mas aí é diretamente com vocês, né, com a Field Pro. A Trigo não está intermediando, estamos apresentando. Então, quem estiver interessado, qual seria o meio de comunicar com vocês, né, a forma, caso haja realmente interesse em captar? E o Anjo, a gente se interessa muito por Anjo, pessoas que realmente tragam conhecimento, né, de alguma forma. Né? Não é o capital, né, Mariana? A gente não quer o dinheiro. A gente quer muito mais que o capital, que acho que realmente é o Anjo que traz outra, como nós vimos aqui com o Eric Arthur falando, né? Então, muito mais além do capital, a participação, né, dos investidores também, trazendo outros investidores, né? Todo esse ganho que você tem, né, como um investidor anjo. Então, temos mais 1 minuto e meio, só para concluir. Sim. Assim como foi as escolhas dos nossos parceiros, com os anjos também, né? A gente procurou trazer para a empresa pessoas que pudessem agregar mesmo no dia a dia nosso, né? Então, a maioria são do agro mesmo, relacionadas, e assim tem sido, né, Ricardo? Eu sempre falo que o Smart Money tem que começar do começo, né? Do primeiro anjo que investe. E foi assim com os nossos anjos. O Werner foi um dos primeiros. Em relação à captação, nós estamos numa rodada, porque nós vendemos muito, né, e temos que produzir mais produtos, né? A gente está com o problema bom do crescimento, né? A gente não tem que usar o dinheiro para marketing, não tem que usar o dinheiro para conquistar cliente. A gente tem mais cliente, né? A gente tem mais acesso do que produto. A gente fez uma primeira leva de produtos que já foi toda comprometida, agora a gente precisa fazer novamente, e a gente precisa agora realmente captar
nessa rodada para estruturar o suporte, estruturar realmente o contato com o cliente, mas não a parte de vendas e de marketing, porque essa está indo muito bem e a gente tem mais pedido que cliente. Então, é essa rodada. Vocês podem entrar em contato comigo ou com a Mariana, é mariana@nelfield.com.br ou ricardo@nelfield.com.br, e a gente aí fica à disposição para conversar um pouco e, obviamente, que temos interesse, sim, de ter quanto mais anjos, mais investidores que vão ajudar o sonho a acontecer, que é criar uma empresa global com um produto relevante de clima no país, que é determinante para que o mundo continue sustentável, né? E nossa Amazônia preservada. Então, muito obrigado, Mariana, Ricardo. Então, nós vamos a seguir passar a nossa vinheta e concluir o nosso painel da manhã com Carlos Cogo, na perspectiva do agronegócio e no clima. Continuando essa conversa aqui, vocês vão entender a importância da Field Pro no campo, e o Carlos acho que vai reforçar toda essa necessidade de tecnologia. Então, muito obrigado novamente a Mariana e Ricardo. Espero ter com vocês novamente. E ao nosso público, já voltamos com o Carlos Cogo. Muito obrigado e até mais. Obrigada, Werner. Obrigada, pessoal.